Bom dia, eu sou Brena Niverovski, hoje estou com Valesca Macedo e Carolina Potts. Hoje é dia 14 de outubro de 2020 e começa agora mais um Jornal da Teia. Confira os destaques do jornal de hoje. Bolsonaro sanciona a lei que altera regras do Código de Trânsito, com Vanessa Nogueira. O projeto foi tratado como prioridade pelo governo. A operação da Polícia Federal mira fraude eleitoral envolvendo vereadora de Pinhais, com Janaína Dronjek. 4 mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã de hoje. Retorno das aulas presenciais no estado do Paraná divide opiniões de pais e alunos. Quem conta pra gente é a Natália Frutuoso. Mais da metade dos pais consultados em pesquisa do grupo positivo são contrários ao retorno das aulas presenciais. Governo prorroga até dezembro o programa que permite redução de jornada e salário, diretamente com o repórter Jonatas Bertazzi. Assinado por Jair Bolsonaro, que será até 31 de dezembro. Ricardo Salles se junta à ministra da Agricultura na defesa do boi-bombeiro do Pantanal. A reportagem é de Gabriel Santos. A declaração foi dada numa audiência pública que está acompanhando aquilo que acontece no Pantanal. Casos de Covid-19 aumentam na Irlanda do Norte. O país apresenta novas restrições. Com Heloísa Mares. Tendo problemas técnicos, passamos para a próxima manchetada. Meninas de Pelotina passam para a final em concurso da Samsung. A reportagem é de Yasmin Luz. O resultado do concurso sairá dia 19 de novembro. Indígenas tiveram maior queda de emprego e renda na pandemia, com Maria Eugênia. Os indígenas foram os mais afetados pelos impactos da pandemia no mercado de trabalho, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas. E o setor de serviços volta a crescer no país. Reportagem com Rodrigo Zanotto. Após uma sequência de 4 taxas negativas, o setor voltou a reagir no segundo semestre de 2020. Com Ana Caroline Ortiz, ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como a pandemia revela desigualdades raciais. A análise mostra que depois de chegar ao país com viajantes das classes média e alta, o vírus se disseminou de modo a afetar a população negra. Após 5 meses, Brasil atinge menor média móvel de mortes por Covid-19, com Mariana Fregulha. O Brasil chegou a uma média abaixo de 500 mortes por dia após registrar 354 mortes de segunda a terça-feira essa semana. Vice-diretora da OMS diz que o Brasil não vai ter vacinação em massa em 2021, com Giovana. Estima-se que apenas 20% da população sejam vacinadas. Polícia Militar apreende 50 quilos de maconha de participante da torcida organizada. Bruno de Sá, conta um pouquinho pra gente sobre esse verde. Homem diz que droga pertencia à torcida organizada do Curitiba. Neymar alcança Ronaldo em número de gols pela seleção brasileira, com Leandro Bernardi. Na vitória de ontem, o atacante não só alcançou o Ronaldo Fenômeno, como também passou em número de gols. Estreia do técnico Wagner Mancini no comando do Corinthians, com Guilherme Maneiro. O jogo de hoje pode servir como um divisor de águas para a equipe do Timão. Coletivos de torcedores se juntam para tentar anular o registro do atacante Robinho. A reportagem é com Thiago Carraro. Atacante ex-Milan pode ter seu registro no bid anulado. Estrela engolida por buraco negro e telescópios registram o momento. Quem conta pra gente é a Beatriz Portes. O evento foi mais próximo da Terra já registrado. Caminhão carregado com 50 mil litros de combustível tomba, com Maria Cacilhas. Caminhão de combustível tomba e bloqueia a PR-151. Agora vamos para o nosso primeiro bloco e vamos falar sobre a reportagem de Vanessa Nogueira, em que fala sobre o Bolsonaro que sancionou a lei que altera a regra de código de trânsito nesta terça-feira.
Jair Bolsonaro ampliou a validade e os números de pontos na carteira de habilitação. Atualmente ocorre a suspensão da CNH com 20 pontos. Porém, após 180 dias publicada essa lei, pode-se chegar até 40 pontos se não houver infração gravíssima e fazer um curso preventivo de reciclagem com 30 pontos e uma infração grave. Ainda hoje, o Código de Trânsito prevê a renovação a cada 5 anos para a maioria dos motoristas e a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos. Mas com a mudança da lei, a validade depende da idade do motorista, sendo que até 50 anos pode ser refeita a CNH a cada 10 anos. De 50 a 70 anos, refaz a carteira de 5 em 5 anos e acima de 70 anos, a validade de 3 anos. Restrições de motos foram vetadas para ultrapassagem em filas com baixa velocidade. Também vetou a exigência de avaliações psicológicas no caso de flagrado, colocando em risco a segurança do trânsito, ou condenado judicialmente por delito de trânsito, ou envolvido em acidente grave para o qual tivesse contribuído. E ainda mais alguns detalhes mudados. Os trechos retirados por Bolsonaro serão reanalisados pelo Congresso Nacional, que pode restaurar as medidas ou derrubá-las em definitivo. Repórter Vanessa Nogueira. Polícia Federal. Polícia Federal cumpre operação na manhã de hoje contra a fraude eleitoral envolvendo vereadora de Pinhais. Nota com Janaína Dronjek. 4 mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Um deles é no gabinete da vereadora Maria Janeide de Souza Piacentini, na Câmara Municipal de Pinhais. De acordo com as investigações, pelo menos 75 transferências de domicílio eleitoral foram feitos com comprovantes de endereço falsos. Os pedidos de mudanças estavam vinculados aos assessores da vereadora. A lei eleitoral diz que a transferência é realizada quando o eleitor muda seu domicílio para outra cidade. Esse serviço implica na emissão de um novo título. De acordo com a Polícia Federal, com o esquema, a vereadora pretendia angariar novos eleitores para o município. Janaína Dronjek. Jornal da Teia. Escolas paranaenses organizam o retorno de atividades presenciais a partir de 19 de outubro. Confira a nota com a repórter Natália Frutuoso. O retorno às aulas é facultativo para os alunos e ainda divide opiniões. Uma pesquisa realizada pelo Grupo Positivo com 5.000 entrevistados revela que 57,9% dos pais prefere manter os filhos estudando em casa. O início está previsto para 19 de outubro e engloba somente atividades extracurriculares, como aulas de reforço e cursos de idiomas. Na rede pública, os equipamentos de proteção, incluindo máscaras, termômetros e álcool em gel, serão disponibilizados aos alunos e trabalhadores. Além disso, em razão da pandemia, os alunos serão proibidos de compartilhar materiais escolares entre si. O decreto que autoriza o retorno das atividades presenciais em todas as escolas públicas e particulares do Estado foi publicado pelo governo de Ratinho Júnior na última sexta-feira. Repórter Natália Frutuoso de Souza. Agora são 11 horas e 8, horário de Brasília. Em Curitiba, 24 graus e parcialmente nublado. O governo prorroga até dezembro o programa que permite redução de salário e jornada de trabalho. A reportagem é com Jonas Bertazzi. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira 13 o decreto que autoriza as empresas a reduzirem ou suspenderem a jornada e o salário dos funcionários até 31 de dezembro. A extensão já havia sido anunciada por Paulo Guedes, pois o prazo atual terminaria esse mês. O programa é criado em abril em razão da pandemia do novo coronavírus. No entanto, se o contrato for reduzido ou suspenso, o empregador é obrigado a garantir o emprego do funcionário por um período igual ao da redução. Repórter Jonatas Bertazzi. O ministro do Meio Ambiente é mais um a defender o boi bombeiro. O ministro faz a declaração em audiência no Senado. A nota é com Gabriel Santos. A pecuária como soluções às queimadas reitera a fala da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na mesma audiência, o atual ministro negou o desmonte dos órgãos ambientais e diz que isso foi herdado por governos anteriores. Salles também apoia o chamado fogo frio. A técnica consiste em produzir incêndios controlados que queimam a matéria orgânica do solo. A prática é criticada como uma das causas aos incêndios. Gabriel Santos para o Jornal da Teia. Jornal da Teia. Irlanda do Norte decretou novo confinamento de várias semanas.
Escolas fecham na próxima segunda-feira. Passo a palavra para nossa repórter Heloísa Marques. A medida é uma tentativa para reduzir a taxa de transmissão da Covid-19 no país. A chefe do governo, Arlene Foster, disse que muitas dessas decisões terão impactos enormes e que o governo do país está determinado para reduzir a taxa de infecção. Apesar de fazer parte do Reino Unido, a Irlanda do Norte tem autonomia sobre matérias relacionadas com a saúde e medidas contra a pandemia. Bares e restaurantes enfrentam novas restrições a partir da tarde desta sexta-feira. Escolas voltam a fechar na segunda-feira e permanecem fora de funcionamento até 2 de novembro. Repórter Heloísa Marques. Jornal da Teia. Agora são 11h10 da manhã e vamos para a reportagem de Yasmin Luz, que fala sobre o apoio da UFPR para o projeto de alunas de Palotina, que passa para a fase final do concurso Respostas para o Amanhã. Nota com Yasmin. O concurso Respostas para o Amanhã, promovido pela Samsung, escolheu o projeto das meninas Stephanie Alves, Cauane da Rocha e Marina Grokorrick para a final. Junto com a UFPR, setor Palotina, as estudantes do primeiro ano do ensino médio desenvolveram um protótipo de mini-foguete para reflorestar áreas de difícil acesso. O projeto finalista é feito com cano de PVC e pode atingir até 300 metros de altura, assim, encaixando suas peças e espalhando sementes pelo solo. O custo final fica em torno de R$50. De todos os 10 finalistas, este foi o único do Paraná a passar para a fase final. Serão 3 vencedores escolhidos por voto popular e o resultado será divulgado no dia 19 de novembro. Você pode votar no site www.respostasparaoamanhã.com.br. Repórter Yasmin Luz. Agora são 11h12 da manhã e a gente vai para um rápido comercial e já voltamos com a Rede Teia. Você está ouvindo a Rádio Teia, a rádio do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Se você tem problemas com a bebida ou conhece alguém que tenha, procure Alcoólicos Anônimos através dos telefones 41-3222-2422 ou 41-3323-3649 ou ainda no site www.alcoólicosanônimos-pr.org.br. Agora você pode falar com a Copel usando o tablet ou o smartphone. Com o aplicativo Copel Mobile, você pode consultar débitos e desligamentos programados, registrar falta de energia, atualizar dados cadastrais, entre outras facilidades. O atendimento é imediato e gratuito pela internet. Acesse o site www.copel.com e instale agora mesmo no seu aparelho o aplicativo para sistema Android e iPhone. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Você está ouvindo a Rádio Teia, a rádio do curso de jornalismo da Universidade Positivo. E voltamos com o Jornal da Teia. Agora são 11h13 e faz 24 graus na capital. Agora vamos para o segundo bloco, notícias sobre esporte e economia. Os indígenas foram os mais afetados pelos impactos da pandemia no mercado de trabalho, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Reportagem com Maria Eugênia. Oyara Bonilla, professora de antropologia da UF, afirma que é muito difícil determinar a causa desse impacto maior da crise para os indígenas, mas acredita que o alto índice de trabalho informal sem carteira assinada pode ser um fator fundamental. Os indígenas tiveram perda de 28,6% na renda. O desemprego aumentou e a participação no mercado de trabalho caiu muito mais do que os outros grupos. Alguns indígenas recebem auxílio emergencial, além de cestas básicas do governo,
e ajuda de ONGs, mas ainda assim isso não atende totalmente à necessidade da população local. A pesquisa usa dados do IBGE relativos ao segundo trimestre desse ano em comparação com o primeiro. Repórter Maria Eugênia Zarpelon. Jornal da Teia. Após forte queda no início do ano, o setor de serviços volta a crescer no país. Nota com Rodrigo Zanotto. Dados da pesquisa mensal de serviços, a PMS, divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, mostram que o setor de serviços cresceu e registrou a terceira alta consecutiva em agosto, somando um crescimento de mais de 11%. O resultado ainda não foi suficiente para recuperar as perdas de quase 20% nos primeiros meses de 2020, mas indicam uma melhora. Na análise feita pela PMS, o mês de agosto mostrou um crescimento geral de quase 3% em relação a julho, com destaque para os serviços de informação, comunicação e transportes, que apresentaram avanços de mais de 2% no período. Em declaração à agência de notícias do IBGE, Rodrigo Lobo, diretor de pesquisa da PMS, afirmou que o setor de tecnologia da informação é o mais dinâmico, resiliente entre as atividades de serviços, mesmo em momentos de crise. Neste período, o avanço do setor foi puxado por diversas atividades e também pelos aplicativos e plataformas de videoconferência que tiveram um ganho adicional durante a pandemia. Reportagem de Rodrigo Zanotto. A análise mostra que depois de chegar ao país com viajantes das classes médias e alta, o vírus se disseminou de modo a afetar a população negra. A reportagem é de Ana Ortiz. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Acredito que por problemas técnicos nós teremos que pular essa reportagem. Portanto, passo a palavra para a nossa outra âncora, Brenda. Agora são 11 horas e 17 minutos. A previsão para hoje é ficar o dia parcialmente nublado. Para amanhã é de pancadas de chuva e para sexta e sábado vai ficar parcialmente nublado também. Agora vamos para a reportagem de Mariana Fregulha, que fala sobre a média móvel de mortes do Covid-19 no Brasil, que ficou abaixo de 500, o menor índice desde 7 de maio. Reportagem com Mariana. É isso mesmo, Brenda. Nos últimos 7 dias, o Brasil atingiu uma média móvel de 499 mortes por coronavírus. Número esse que é o menor desde maio e 28% menor que a média de 2 semanas atrás. Porém, mesmo com uma prévia tendência de queda, ressalta-se que, em face ao feriado, os laboratórios trabalharam nos últimos dias em um regime de plantão, processando menos exames, o que pode levar a uma falsa sensação de queda na média de mortes. Até a noite de ontem, apenas o Piauí possuía um aumento nessa média, contra 7 estados e o Distrito Federal em estabilidade e 18 estados em queda. Até o momento, os dados oficiais registram um total de 151.063 óbitos e 5.114.823 casos. Repórter Mariana Fregulha. De acordo com a vice-diretora da OMS, apenas um grupo seleto de pessoas será vacinada no ano de 2021. Reportagem com Giovana Catapã. Segundo Maria Ângela Simão, a prioridade é vacinar profissionais da área da saúde, pessoas que cuidam de idosos e idosos com mais de 65 anos, fazendo com que um pequeno grupo seja vacinado no primeiro momento. E afirma também que não haverá doses suficientes para vacinar toda a população. Estima-se que apenas 21% da população atinge os requisitos básicos para poder serem vacinadas. Segundo a representante da OMS, até metade de 2021, 2 vacinas sejam aprovadas. Porém, a recomendação é que elas sejam utilizadas apenas para imunizar aqueles que correm mais risco de vida. Repórter Giovana Catapã. A Polícia Militar
apreende 50 quilos de maconha. Mas primeiro, gostaria de fazer uma piada para quebrar a manhã de vocês com um gelo muito bom. O que é? Um cara chega na porta do seu prédio, pega seu jornal, vai para dentro de casa e no jornal enrola um cigarro de maconha. Essa é a melhor piada para o jornalista, porque é um baseado em fatos reais. A reportagem é de Bruno de Sá, pois a polícia militar apreende 50 quilos de maconha de participante de torcida organizada. Vai lá, Bruno, conta pra gente. Polícia Militar prende homem com 50 quilos de maconha na noite desta terça-feira, dia 13. A apreensão ocorreu no Bairro Alto, e o suspeito de 42 anos alegou que toda a droga que ele levava para um comprador pertencia à torcida organizada do time do Curitiba, que ele também faz parte. O suspeito foi abordado enquanto pilotava uma moto na linha verde. Quando questionado pela Rotan o porquê de estar em porte de 1 quilo de maconha, ele disse ter mais na sua casa. Autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o suspeito deverá permanecer na central de flagrantes. Repórter Bruno de Sá. Jornal da Teia. Agora vamos voltar para a reportagem de Ana Caroline Ortiz. A análise mostra que, depois de chegar ao país com viajantes de classe média e alta, o vírus se disseminou de modo a afetar a população negra. Reportagem de Ana Ortiz. Análise publicada em forma de ensaio científico nos Cadernos de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e assinado por pesquisadoras de unidades da Fundação e do Núcleo de Pesquisas Urbanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diz que a desigualdade no acesso a direitos básicos como saúde, saneamento e trabalho tornou a população negra e periférica mais vulnerável à pandemia do Covid-19, desmentindo a ideia inicial de que as consequências da doença seriam igualmente sentidas na sociedade. O ensaio tem como principal autora a pesquisadora Roberta Gondim. Como resultado desse quadro, a análise mostra que depois de chegar ao país com viajantes das classes média e alta, o vírus se disseminou a modo de afetar a população negra. O ensaio alerta que o fato de a proporção de negros ser mais expressiva entre os óbitos que entre as hospitalizações reforça a análise sobre a dificuldade de acesso dessa população ao serviço de saúde, principalmente os de maior complexidade, como os leitos e cuidados intensivos. Além disso, a pesquisa também aponta que há um alto percentual de ausência de registro de raça e cor nos casos confirmados e óbitos por Covid-19. E apesar da portaria do Ministério da Saúde determinar que essa informação deve ser preenchida obrigatoriamente nos atendimentos em serviços de saúde, a ausência do registro dessa variável também revela o racismo dos moldes institucionais, pois impedem que vejamos a verdadeira magnitude da extensão da população negra. Repórter Ana Caroline Ortiz. Jornal da Teia. Agora são 11h22 e vamos para mais reportagens sobre esporte. Com 3 gols de Neymar, o Brasil vence os peruanos por 4-2 em Lima e assume a liderança das eliminatórias para a Copa de 2022 no Catar. Reportagem com Leandro Bernardi. Bom dia, Brenda. Bom dia a todos. É isso mesmo. E vocês acham que teve recorde batido em cima do Romário, do Zico, Ronaldinho? Esses aí já ficaram para trás faz tempo. E com 3 gols, Neymar passou ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Antes do jogo de ontem, Neymar tinha 61 gols e havia expectativa de que pudesse alcançar Ronaldo, que tem 62. Mas ele não só alcançou, como passou. E passou abrindo vantagem, contando agora com 64 gols pela seleção brasileira segundo a FIFA. Neymar, com 28 anos, é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Quem está na frente dele? Simplesmente Pelé, rei do futebol, com 77 gols com a amarelinha. Faltam 13 gols para o adulto Ney alcançar o rei. Neymar não tem sequer 30 anos e ainda tem muitas convocações pela frente. Talvez seja ele quem vai se tornar o rei. Repórter Leandro Bernardi. Wagner Mancini chega ao comando do Corinthians como uma aposta da diretoria, falando que é a grande chance de sua carreira. Mais detalhes com Guilherme Maneira. O técnico de 53 anos chega no timão contra a vontade da torcida e já pressionado devido a polêmicas passadas.
mas mostra personalidade em sua primeira entrevista coletiva e afirma que irá resgatar o Corinthians de anos passados. Ele tem como objetivo tirar a equipe da zona de rebaixamento e fazer com que o time retorne a jogar um bom futebol. Terá como primeiro compromisso o jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite de hoje contra o Atlético Paranaense na cidade de Curitiba. Reportagem de Guilherme Maneira. Agora, Thiago Carraro vai contar pra gente sobre os 13 coletivos de torcedoras que enviam ao STJD uma notícia de infração disciplinar e pedem anulação de registro de Robinho. É com você, Thiago. Bom dia. Coletivos dos mais diferentes times se juntam para tentar anular o registro de Robinho no BID. O atacante foi condenado em primeira instância na Itália por estupro coletivo. O julgamento será retomado em segunda instância em dezembro de 2020. A porta-voz de um dos grupos, o Flamengo da Gente, Caroline Rocha, em entrevista ao All Sports, falou sobre a ação. A indignação com o anúncio de Robinho foi geral dentro de nosso coletivo, por toda a questão da condenação que o envolve. O Flamengo da Gente é um coletivo de ação, então procuramos um caminho para nos posicionarmos contra o absurdo. Além dos coletivos, várias torcedoras, de forma individual, se mostraram contra o registro de Robinho no BID. Juntas, tentam usar de uma infração cometida no registro de Robinho para que este possa ser anulado. O artigo foi burlado, quando criou-se um plantão fora de expediente para registrar um jogador. Foi um jeitinho que deram, e essa é a nossa queixa, explica Caroline em entrevista ao All Sports. Reportagem de Thiago Carraro. Jornal da Teia. Agora são 11h26 e vamos contar uma novidade para vocês. Telescópios registraram o momento em que estrela é engolida por buraco negro. Reportagem com Beatriz Pontes. Bom dia, Breno. Bom dia a todos. O evento ele foi o mais próximo da Terra já registrado, ocorrendo a cerca de 215 milhões de anos-luz do nosso planeta. Foi registrado no telescópio do Observatório Europeu do Sul, na Alemanha. De acordo com os especialistas, a extrema atração gravitacional exercida pelo buraco negro desfez a estrela em finas camadas de matéria. Isso cria um clarão brilhante de energia que pode ser detectado pelos astrônomos. Esse fenômeno foi batizado de espaguetização. Esse nome surgiu, de acordo com os cientistas, por qualquer objeto que entra no buraco negro ser esmagado até parecer um espaguete. Reportagem de Beatriz Pontes. Jornal da Teia. Na manhã dessa quarta-feira, caminhão de combustível tomba e PR-151 é bloqueada por risco de explosão. Quem conta pra gente é a repórter Maria Eduarda. Após o tombamento do caminhão carregado com 50 mil litros de combustível, a estrada que liga Ponta Grossa Campeí foi totalmente bloqueada nos dois sentidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, há vazamento de combustível no local, ocasionando um alto risco de explosão. De acordo com a CCR Rodonorte, que administra o trecho, o caminhão que seguia para São Paulo quando capotou. O veículo atravessou no canteiro central da rodovia e parou com as rodas para o ar. O motorista foi socorrido sem ferimentos. Os policiais rodoviários aguardam a chegada de uma equipe do Instituto da Água e Terra para avaliar a situação. No momento, a rodovia está sem previsão de reabertura. Repórter Maria Eduarda. E assim nós encerramos mais uma edição do Jornal da Teia. Agora são 11h29. A equipe de reportagem foi feita com Beatriz Portes, Brenda Nieverovski, Bruno de Sá, Carolina Portes, Gabriel Santos, Guilherme Maneira, Janaína Dronguec, Jonatas Bertazzi, Leandro Bernardi, Maria Eduarda Cacilhas, Maria Eugênia, Mariana Fregulha, Natália Frutuoso, Rodrigo Zanotto, Thiago Carraro, Valesca Macedo, Vanessa Nogueira, Victoria Globo e Victoria Globo.
A apresentação, produção e as editoras-chefes do jornal foram Brana Liverovski, Valesca Macedo e Carolina Poli. Trabalhos técnicos com Guilherme Tea. A coordenação da Rádio Teia foi do Felipe Armata. Coordenação do curso de jornalismo, Maria Zaclis Veiga. Muito obrigada pela companhia, um bom dia a todos e até a próxima.